Terça-feira, 21 de dezembro. Horácio liga para Helena. Ela diz que Nicholas está bem, mas ele não quer falar com ela. Horácio diz que Ernesto é perverso e enganou a todos. Ele conta a ela sobre a auditoria e que Adolfo está envolvido. Helena reconhece o nome e diz que ele é o amante de Irene e provavelmente amigo de Ernesto. Horácio fica surpreso. Ernesto vai para casa e encontra Irene na mesa do computador. Ela fica surpresa por ele estar em casa. Ele diz que Horácio exigiu uma auditoria. Ele se afasta e diz para ela se comportar. Irene atende a ligação de Horácio e coloca no viva voz. Horácio pede a Irene para investigar Adolfo. Ernesto sufoca uma risada. Ernesto conta a ela que Adolfo é o contador que o ajudou a descobrir a fraude. Seu pai me roubou. Tudo que Adolfo fez foi colocar os documentos em ordem, diz Ernesto. Helena desliga o telefone com o cliente. Pedro entra em seu escritório. Ele entrega a ela a carta de Jaime. Eles chamam Samuel para ver. Nelson chega ao escritório de Gina e ela em lágrimas diz que Pedro só se casou com ela para que Helena pudesse obter a custódia de Nicholas. Ela cai e Nelson pede ajuda. Ernesto entra no quarto de Nicholas e encontra o menino mal-humorado. Samuel diz que a carta não contaria como prova porque não estava assinada. Eles precisam dar declarações de Jaime e Gina. Ernesto e Nicholas fazem um passeio e deixam Irene em casa. Pedro se sente livre para amar Helena e planejar um futuro com ela. Gina faz uma ultrassom. A médica diz que o bebê está bem. Irene acerta a senha e entra nos arquivos de Ernesto. Horácio e Mônica conversam sobre a situação de Irene estar envolvida com um homem casado. Helena liga para ele e pede que a encontre na sala do advogado. Nelson aborda Domingo, que defende Pedro. Gina chora. Ernesto liga para Adolfo para avisá-lo, caso Horácio tentasse contatá-lo. Irene copia as pastas de Ernesto. Pedro volta e Nelson acerta na frente de Domingo. Gina faz sua cena de vítima e Pedro fala sobre o remédio de cavalo. Ela começa a protestar, mas ele menciona que Helena e Nicholas poderiam ter morrido no acidente. Ela não havia admitido isso para seu pai. Pedro diz que ela terá que admitir no tribunal. Gina recusa e Nelson diz que ela precisa testemunhar. Ele então a conduz para seu escritório. O advogado diz a Helena e Horácio que Jaime tem que testemunhar. Helena ressalta que ele não está mais no México, então isso pode ser difícil, mas Rodolfo diz que o testemunho de Gina pode ser adequado. Como Gina não teve nada a ver com a administração real do medicamento, ela não é legalmente responsável pelo seu uso. Helena pergunta se ele poderia ajudá-la com a ordem da restrição, e Rodolfo diz que sim, já que foi metido sob a pressuposta de que ela era viciada em drogas. Depois que provaram que ela não era, não haveria razão para ela não ter a custódia de Nicholas. Nelson e Gina discutem. Ela o acusa de ficar do lado de Pedro. Ele parece finalmente vê-la como a mentirosa cruel que ela é. Ele diz que ela vai testemunhar a favor de Helena e ela recusa. Nelson então diz: "Não vou permitir que você mantenha essas mentiras e enganos. Claro que você vai ajudá-la a recuperar seu filho, ou eu vou falar. Esse é apenas um pequeno passo para reparar a dor que você causou." Augusto e Pedro conversam. Augusto pergunta se Pedro vai pedir o divórcio. "Você conhece meus sentimentos. Nada disso teria acontecido se Gina sentisse o mesmo por mim", diz Augusto. Gina sai do escritório do pai a tempo de ouvir o fim disso. Nelson diz a Pedro que Gina vai testemunhar e pergunta quando e aonde. Eles entram no escritório de Nelson. Mônica está com um dos auditores quando Maricruz lhe diz que o comandante Eduardo está lá para ver Ernesto. Nelson diz a Pedro que ele está muito desiludido com Gina. Pedro volta ao trabalho. Domingo tenta acalmar seu amigo. Nelson chora. Mônica fala com Eduardo. Ele conta a ela que está investigando algo no passado que se relaciona com a situação atual com a mãe de Ernesto. Eduardo lhe conta sobre a possibilidade de uma conspiração entre Ernesto e Miguel para drogar a mãe de Ernesto.
para que ele pudesse assumir o controle de sua fortuna. Mônica comenta que essa parece a situação atual em relação à custódia de Nicholas. Ele pergunta se isso já havia sido provado, e ela diz que não. Ele teve a confiança de Horácio, que fez sócio, e logo depois se casou com Helena. Depois disso, ele se tornou um braço direito de Horácio. Ernesto e Nicholas voltam para casa. Irene não está. Helena e Horácio conversam com ela sobre Adolfo. Ela diz que não há nada entre eles, então pede licença para pegar algumas coisas. Pedro conta a Helena sobre a atitude de Nelson. Ernesto se senta em frente ao computador e exclui todos os arquivos que Irene havia copiado. Helena conversa com Irene e conta que eles descobriram de que Ernesto comprou a droga, e assim que eles tiverem um testemunho, ela traria Nicholas de volta. Helena começa a falar sobre Gina. Inês encontra Eduardo em um restaurante usando brincos e cosméticos. Ele parece satisfeito. Ele rapidamente conta a ela sobre seu encontro com Mônica. Domingo conta a Esté as novidades. Esté sempre teve uma vibração ruim sobre Gina, mas nunca imaginou isso. Domingo diz: ela é mãe do filho de Pedro e estamos ligados a ela para sempre. Irene volta para a casa de Ernesto e conta sobre Jaime e Gina. Ernesto precisa encontrar uma maneira de colocar as coisas a seu favor. Irene não entende, mas Ernesto diz que não pode perder Nicholas. Ele se afasta dela e sobe as escadas. Gina desfaz as malas no apartamento de Pedro. Ele chega para buscar suas coisas. Ela tenta detê-lo, mas não funciona. Ele a deixa sozinha no apartamento.